Por esta razão, aqueles que não puderem comparecer pessoalmente para tratar verbalmente conosco, o façam por escrito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos. Certamente Jesus quer que a vida do cristão na terra seja um contínuo arrependimento. 2. Essa expressão não pode ser entendida como um sacramento de penitência, isto é, uma confissão e satisfação, a cargo dos sacerdotes. 3. No entanto, não deve ser entendida apenas como um arrependimento interno, pois este arrependimento não é válido quando não produz toda sorte de mortificações da carne. 4. O arrependimento e o pesar, o verdadeiro arrependimento, só perduram quando um homem desagrada a si, até a entrada no reino do céu. 5. O Papa não tem autoridade de dispensar penas, além das que ele impôs ou de acordo com os cânones, estatutos papais. 6. O Papa não pode perdoar pecados senão aqueles que já foram perdoados por Deus, ou então o fazem em casos que lhe foram reservados, neste caso sendo a dívida anulada ou perdoada. 7. Deus não perdoa os pecados de ninguém sem que a pessoa se subordine ao sacerdote, ao vigário. 8. Os cânones penitenciais só podem ser impostos aos vivos e, de acordo com estas ordenanças, não dizem respeito aos falecidos. 9. O Espírito Santo só atua mediante o Papa, excluído este de todos os decretos ou direitos em relação à morte. 10. Fazem mal os sacerdotes que impõem penitências aos falecidos ou penitências para o purgatório a fim de ali serem cumpridas. 11. Este joio, que é o de transformar a penitência em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos estavam dormindo. 12. Antes se impunha penitência a pecados cometidos, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento. 13. Os falecidos, com sua morte, estão mortos para o direito canônico, sendo dispensados de sua imposição. 14. Piedade ou amores imperfeitos da parte daquele que está prestes a falecer necessariamente resulta em grande temor, logo quanto maior a piedade, maior o temor. 15. Este temor e horror em si só, bastam para causar o tormento e o horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. 16. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes um do outro quanto o desespero completo, o incompleto ou certeza. 17. Assim como no purgatório as almas se diminuem a angústia e o espanto, nelas também deve crescer o amor. 18. Não foi provado, nem pelas boas obras nem pela escritura, que as almas no purgatório se encontram fora do mérito ou de crescimento no amor. 19. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório tenham certeza que serão salvos e não temam por ela, não obstante nós termos certeza deste fato. 20. Portanto, entendendo-se remissão de pecados, o Papa não tem este poder, mas somente em penas por ele impostas. 21. Erram todos aqueles que vendem indulgências acreditando que o Papa pode remir e perdoar pecados. 22. O Papa não dispensa almas do purgatório de pecados que não foram perdoados nesta existência. 23. Se há perdão total dos pecados, ele será dado somente aos mais perfeitos, que são muito poucos. 24. Por isso o povo é enganado com as maravilhosas promessas de perdão, impressionando-se o homem simples de ter seus pecados perdoados. 25. O poder que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo ou cura tem no seu bispado ou em sua paróquia. 26. O Papa faz bem em dar perdão às almas não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por sua intercessão. 27. Pregam doutrinas humanas todos os que dizem que ao cair a moeda na caixa a alma sai do purgatório. 28. Certo é que, ao cair a moeda na caixa só aumentam o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja só ocorre por vontade de Deus. 29. Quem tem certeza que as almas querem ser resgatadas do purgatório, dizem que isto ocorreu com São Severino e São Pascoal. 30. Ninguém tem certeza da plenitude de seu arrependimento, nem de que possa ter alcançado pleno perdão dos pecados. 31. Tão raro como quem é realmente penitente e arrependido, tão raro é o que encontra total perdão,
sendo bem poucos estes. 32. Serão condenados aqueles que julgam ser salvos comprando indulgências. 33. Deve-se ter cuidado com aqueles que dizem que as indulgências do Papa são preciosas e sublimes e que ele se reconciliou com Deus. 34. Pois os pecados perdoados pelas indulgências são somente aquelas determinadas por seres humanos apenas. 35. Não pregam com honestidade aqueles que dizem que os que querem ser salvos ou adquirir brevês de confissão não precisam de arrependimento. 36. Todo cristão que realmente se arrepende sente pesar não precisa de carta de indulgência para ser salvo. 37. Todo cristão verdadeiro, seja vivo ou morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, ainda que não tenha indulgência. 38. Mas ainda que consiga estas bênçãos não se deve desprezar o perdão do Papa, pois, conforme declarei, seu perdão constitui declaração do perdão divino. 39. É muito difícil, até para os mais doutos teólogos, exaltar perante o povo as riquezas das indulgências e ao contrário o arrependimento e o pesar oriundas dela. 40. O verdadeiro arrependimento busca as penas, mas a profusão das indulgências faz o povo odiar as penas, pelo menos quando há oportunidade para esse fato. 41. É preciso pregar com cuidado sobre as indulgências papais para que o povo não as julgue melhores que as demais obras de caridade ou de amor. 42. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento nem vontade do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma maneira, ser comparada com as obras de caridade. 43. Deve-se ensinar aos cristãos que aqueles que ajudam diretamente aos pobres e aos necessitados fazem melhor do que comprar indulgências. 44. Através das obras de caridade é que cresce o amor e a pessoa se torna mais piedosa, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, senão mais seguro e livre da pena. 45. Deve-se ensinar ao cristão que aquele que não auxilia um necessitado, mas ao invés disso compra indulgências, recebe o perdão do Papa, mas recebe também a ira de Deus. 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se eles não tiverem bens em abundância, guardai-os em vez de gastarem com indulgências. 47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não são obrigados a assim proceder. 48. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa precisa conceder indulgências, de igual maneira, no entanto, ele deseja mais uma oração devota a seu favor do que dinheiro. 49. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis se não acreditamos nelas, mas perigosas se perdemos o temor de Deus. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das corrupções que os vendedores de indulgências fazem, preferiria o Papa destruir a Basílica de São Pedro do que a ser edificado com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, por seu dever, a distribuir àqueles que precisam todo o seu dinheiro do que usar o dinheiro despojado deles pelos vendedores de indulgências, vendendo, se preciso fosse, a própria Catedral de São Pedro. 52. Inútil é confiar que as indulgências salvam, ainda que o Papa e os pregadores de indulgências dessem sua alma por essa salvação. 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, ao pregarem indulgências, deixam de pregar a palavra de Deus. 54. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, em um sermão, se dedica tanto mais tempo às indulgências do que a ela. 55. A atitude do Papa não pode ser outra, pois se ele, ao passar as indulgências, que é causa menor, com um sino, uma pompa e cerimônia, então o Evangelho deve ser celebrado mediante 100 sinos, centenas de pompas e cerimônias. 56. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira as indulgências, não são mencionados e nem conhecidos na Igreja de Cristo. 57. É evidente que eles não são bens temporais, pois os pregadores não os distribuem com facilidade, antes os juntam. 58. Eles tampouco são os merecimentos de Cristo e dos santos, pois estes sempre atuam independente do Papa, operando a salvação do homem interior e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 59.
São Lourenço dizia que os pobres são o tesouro da igreja, mas no sentido que a palavra era usada em sua época. 60. É sem temeridade e leviandade que dizemos que estes tesouros são a chave da igreja, ela dado pelo merecimento, por Cristo. 61. Pois está claro que, para a remissão dos castigos e dos pecados em determinados casos, o poder do Papa por si só é suficiente. 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63. Este tesouro, entretanto, é muito desprezado e odiado, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. 64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais apreciado, pois faz dos últimos os primeiros. 65. Por esta razão, os tesouros do Evangelho outrora foram as redes com que se pescavam os homens possuidores de riquezas. 66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pescam a riqueza dos homens. 67. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças de certo assim são, pois lhe trazem grandes riquezas. 68. Por isso semelhante indigência não deixa de ser a mais íntima graça em comparação com a graça de Deus e a piedade na cruz. 69. Os bispos e curas são obrigados a receber com toda a reverência os comissários de indulgências apostólicas. 70. Tem, porém, a obrigação ainda maior de conservar abertos olhos e ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em vez de cumprir o que o Papa lhes ordenou. 71. Quem fala contra a venda das indulgências apostólicas é excomungado e maldito. 72. Seja abençoado, porém, quem falar contra as palavras arrogantes e insolentes dos apregoadores de indulgências. 73. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que, de qualquer forma, procuram defraudar o comércio de indulgências. 74. Muito mais deseja atingir com excomunhão aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e a verdade. 75. Considerar as indulgências do Papa tão poderosas a ponto de poder absolver alguém dos pecados, ainda que tenha desonrado a mãe de Deus, significa ser louco. 76. Ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa não pode anular nem o menor pecado venial em que diz respeito à culpa. 77. Afirmar que São Pedro, se fosse Papa atualmente, não poderia dispensar as indulgências significa blasfemar contra São Pedro e o próprio Papa. 78. Ao contrário, dizemos que também este Papa, assim como qualquer outro, tem indulgências bem maiores, isto é, o Evangelho, as virtudes, os dons de curar, etc., como está escrito em 1 Coríntios 12. 79. Comparar a cruz de indulgências do Papa, colocada na igreja, e dizer que tem tanto valor quanto a de Cristo é blasfêmia. 80. Terão que prestar contas os bispos, padres e teólogos que defendem estas coisas perante o povo. 81. Semelhante pregação, a de defesa das indulgências, faz com que os doutos tenham dificuldade em defender o Papa contra a maledicência e a oposição dos leigos. 82. Eis um exemplo, porque o Papa não retira todas as almas do purgatório por santíssima caridade em face da necessidade das almas, o que seria muito justo, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra apenas algumas poucas almas, logo por motivo muito insignificante. 83. Outro exemplo, porque se mantém as exéquias e as orações pelos falecidos, e porque não se devolve as doações, visto que já não é justo orar pelos já resgatados. 84. Outro sim, que nova piedade de Deus e do Papa é esta que permite a um ímpio inimigo resgatar alguma alma piedosa e agradável a Deus por dinheiro e não resgatar esta alma piedosa por puro amor e sem pagamento. 85. Ainda, porque os cânones de penitência, que já há muito caducaram pelo desuso, ainda são resgatados à base de dinheiro em forma de indulgências como se continuassem ativos e com vigor. 86. Igualmente, porque o Papa, cuja riqueza é maior do que o dos mais principescos crassos, não edifica com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, ao invés de construí-lo com o dinheiro dos fiéis pobres. 87. Ainda,
O que o Papa concede àqueles que, pela penitência perfeita, assiste o direito à indulgência plenária. 88. Afinal, que maior bem poderia receber a Igreja se o Papa, assim como já o faz, 100 vezes ao dia concedesse semelhante indulgência a qualquer dos fiéis a título gratuito? 89. Se o Papa está mais interessado na salvação das almas do que em dinheiro, por que revoga as indulgências por ele concedidas, aos quais atribui as mesmas virtudes? 90. Reprimir estes tipos de argumentos sagazes dos leigos com violência em vez de argumentos lógicos significa entregar a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91. Se as indulgências realmente fossem pregadas em conformidade com o espírito e sentido do Papa, argumentos como estes nem teriam surgido. 92. Fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz, e não há paz. 93. Abençoados sejam todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, e não há cruz. 94. Devem-se exortar os cristãos a que se empenhem em prosseguir sua cabeça, Cristo, através das penitências, da morte e do inferno. 95. E, assim, esperem mais entrar no reino dos céus através de muitos infortúnios do que facilidades vindas de consolos infundados.